Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado seja o bom nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Que a graça e a paz do Senhor Jesus reine sobre nós. Aleluia. Deus, em sua infinita bondade, nos permite mais uma vez estarmos aqui em sua casa de oração, nessa noite, nesse encontro que o Espírito Santo preparou para nós. Glórias, pois, ao Senhor. Meus irmãos, dois lembretes importantes. O primeiro, os irmãos, entramos no mês de maio, e no mês de maio nós queremos dar uma ênfase toda especial às famílias. Então, os cultos de domingo estaremos sempre trazendo uma palavra de edificação, uma palavra de renovo, de esperança, de restauração para as famílias. Mas nós queremos deixar o desafio para os irmãos. Essa palavra será bênção em todos aqueles que tiverem ao alcance dela. Uma pessoa que não ouvir esta palavra não será edificado por ela. Então o desafio é que os irmãos possam começar a mobilizar a partir da sua própria família. Seja um pouquinho mais insistente, convoque, traga. Com certeza todos serão tocados pelo Senhor. Desafie um vizinho seu que está com muita luta na família, em casa, um colega de trabalho. Procure mobilizar ao máximo para que nós possamos ver mais pessoas sendo alcançadas e abençoadas pela palavra do Senhor. Compartilhe os links sempre que forem disponibilizados. Coloque para os seus amigos, para os seus conhecidos, né? Coloque lá nos status lá, para que aquilo que Deus está fazendo aqui possa alcançar mais e mais pessoas. E acima de tudo, ore, irmãos, porque sempre que nós colocamos um propósito no coração de fazer algo que o Senhor está mandando, as lutas começam, o inimigo vem com muita força. Então vamos estar orando pelas famílias, estar orando pela igreja, estar orando por aqueles que estarão ao alcance do convite, estar orando pelo pastor que estará pregando, para que Deus possa estar fazendo obra completa. Amém? Glória a Deus. Outra informação importante, os irmãos já viram no grupo. Domingo nós começamos uma outra série de estudos na escola bíblica. E os estudos irão ser baseados no livro de Atos. No livro de Atos. Então, muita coisa interessante, muita coisa a conhecer, a entender, a descobrir. Eu considero o livro de Atos um dos livros, né, que mais me prende, porque mostra como o Espírito Santo de Deus foi trabalhando na vida daquelas pessoas simples ali e fazendo uma grande obra na construção da igreja. Domingo nós teremos o primeiro estudo e nós vamos fazer um escolão. Eu vou estar dando uma panorâmica para os irmãos sobre o livro de Atos, tá? Uma visão geral, e depois os professores irão continuar a cada domingo aprofundando isso detalhadamente. Mas venham, estejam conosco. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22, versículos 1 e 2. Mesmo sentados como os irmãos estão, nós faremos essa leitura. Depois iremos orar ao Senhor, pedir o entendimento. Esse é um texto conhecido. Os irmãos já ouviram pregações sobre esse texto. O Senhor vai nos dar um entendimento cada vez mais aprofundado sobre ele. O conhecimento, irmãos, ele é sempre progressivo. Quanto mais nós nos dedicamos, mais nós descobrimos coisas novas. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova
dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: sim, aqui estou. E no versículo 2 diz: então Deus disse: tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. Curva sua cabeça. Senhor, nós te buscamos mais uma vez, porque nós sabemos das profundas riquezas que encontramos na tua palavra, e nós nos deleitamos, porque para nós o Senhor a criou. Nós somos o alvo desta palavra. Ela a nós edifica, ela a nós corrige, ela é a bússola. Portanto, nós queremos aprender, nós queremos entender, nós queremos, ó Deus, que a nossa fé se consolide ainda mais. Por isso, fala conosco, revela-nos a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós aprendemos a admirar Abraão. Aprendemos a admirar a obediência desse homem, a sua fidelidade, a sua fé, a sua lealdade a Deus. Ser chamado de amigo de Deus, pelo próprio Deus, é algo que nos encanta em Abraão. Ele é um grande exemplo para nós. Mas mesmo assim, Abraão foi duramente provado por Deus. E nós nessa noite queremos nos deter aqui, quando no versículo 1 diz: Deus pôs Abraão à prova. Deus pôs Abraão à prova. Eu quero começar, irmãos, esclarecendo algumas coisas importantes sobre prova, sobre provação. Nem toda situação difícil que o crente passa é provação. Às vezes tudo de ruim, tudo complicado, tudo difícil, tudo desagradável, aí a gente diz: eu estou passando por uma provação, né? Mas nem tudo é provação. Nós encontramos na Bíblia muitas vezes o homem sendo tentado, e nós não podemos confundir tentação com provação. Essas duas coisas, elas são bem distintas. E tem hora que o irmão está sendo tentado e ele está dizendo: eu estou sendo provado. Não, você está sendo tentado. Então vamos aqui a alguns elementos bem claros que distinguem tentação de provação. A primeira coisa é a origem. De onde parte a tentação? Do inferno. De onde parte a provação? Do céu. Se tiver com um tempinho em casa, leia com calma o livro de Tiago, lá no capítulo 1, ele faz uma explanação bem interessante sobre isso. Tiago, capítulo 1, e ele vai dizendo algumas coisas aí que tem crente que na hora que não está lendo e está dizendo, e ele está dizendo: não diga. Tiago, por exemplo, vai dizer, ele vai dizer, nos mostrar
irmão, que quem é tentado não pode dizer de Deus sou tentado, porque Deus não tenta ninguém, né? Deus não tenta ninguém. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Olha, versículo 13, Tiago 1,13. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus, né, não pode ser tentado e a ninguém tenta. Ninguém tenta. Tá bom, irmão? Então não pode confundir. A aprovação é algo que vem do céu. Segunda coisa é o objetivo. O objetivo é o destino. Quando o inimigo tenta, o objetivo dele é te derrubar, te afastar da presença de Deus. A tentação vem para te distanciar de Deus, para fazer você tropeçar. Já a provação, irmão, a provação, ela vem para testar a tua fé. Em que nível está a tua fé? Como é que está a tua fé? Né? Então, o objetivo é testar a tua fé. Em que nível ela está? O resultado também, irmãos. O resultado, ou a maneira de enfrentar, ela tem que ser diferente. Quando você enfrenta uma tentação, como é que você enfrenta a tentação? Resistindo. Tiago 4,7, né? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A tentação, irmão, só tem um caminho: é resistir. Não adianta o irmão orar para o diabo não te tentar. Jogou tua oração fora. Ah, Senhor, que o diabo erre minha casa, né? Vai acertar o quê? A casa só dos outros? Não, a tua vai, né? Ah, que o diabo não me enxerga. Não, ele vai te enxergar, irmão. Tu tem que lutar e resistir. E só resiste quando você se sujeita ao Senhor. Ninguém resiste o diabo na força própria, porque eu sou bom. É em obediência a Deus, aí você consegue do Senhor força para resistir. Se não está sujeito a Deus, não vai resistir, vai cair. E não tem que reclamar de ninguém. Reclama de ti, que é desobediente, que não se sujeita, que não se curva. Ah, mas eu caí na tentação. Sim, e aí? A culpa é de quem? Tu é um desobediente. Tu não dobra teu joelho, tu não te curva, a culpa é tua. Ah, eu vou pedir o pastor para orar para tu, quê? Para tu não ser tentado. Mas minha oração também não vai adiantar nada, irmão. Cada um trava a sua luta, meu irmão. Você pode dizer assim: meu irmão, vem orar comigo. Eu vou orar. Mas achar que por cada minha oração o diabo não vai te achar, vem para a guerra. Agora, irmão, a Bíblia diz: quanto à provação, nós devemos ser perseverantes. Persevera, crendo no Senhor que ela vai passar. Persevera. Tiago 1,12 vai mostrar isso, que no caso da aprovação, a importância maior é a perseverança. Né? Tiago 1,12, cadê? Está aí, volta só um versículo. Bem-aventurado o homem que persevera na aprovação. Mantém firme, né? Continua. Ok. Vamos mostrar alguns exemplos na Bíblia de alguém que está sendo tentado, de alguém que está sendo provado. Eva no jardim, diante da fruta, ela está sendo provada ou está sendo tentada? Está sendo tentada.
né? Está sendo tentada. Ali é uma ação do mal. E ela deveria se apegar ao Senhor, não ficar batendo papinho com o diabo. Está dando trela para ele. Não deveria. Da mesma forma, irmãos, Caim, o coração cheio do maligno, de coisa ruim. E aí a inveja foi tomando conta, né? Os maus desejos foi tomando conta. E aí acabou sucumbindo à tentação, não correu para Deus, caiu. E você vai encontrar muito, irmão, me diga uma coisa, quando José está na casa de Potifar e a mulher vai para cima dele, é tentação pura, irmão. É tentação pura. José teve que se virar nos 30. Se não cair, era certo. Quando Davi está lá no pátio da guarda e está olhando Batseba banhando pelada, a tentação, né? E ele que o capeta puxando o olhar dele para cá e ele nem luta, ó, ficou olhando mesmo. Você tem uma série de coisas, irmãos, que você percebe claramente, é tentação. Quando Judas recebeu a proposta de entregar Jesus, tentação. Mas o diabo já sabia que ele tinha um apego por dinheiro, foi só o tamanho da isca. Quanto é que eu boto para ele cair? Porque o diabo sabe, irmão, algum desejo que está aqui dentro. A questão é o preço, ele vai aumentando a proposta. Uma hora ele te... Você não correr para Deus, uma hora ele te pega. Uma hora ele te pega. Agora você encontra na Bíblia vários casos, irmãos, que é provação. É provação. Quando Deus aparece para Abraão, lá na cidade da sua família, lá em Ur, na Mesopotâmia, ele disse: deixa a tua terra, a tua parentela e vem comigo para uma terra que eu vou te mostrar. Aquilo ali é tentação ou é provação? É provação. Tu agora vai ter que confiar em Deus. Tu vai ter que confiar em Deus. Tu vai ter que deixar isso aí e vamos para lá. E confiar que Deus tem o melhor, que Deus tem a melhor proposta. E é isso. Quando Jó passou por toda aquela situação desesperadora, ali a tentação, a provação. Provação, está bem claro que foi Deus, embora Satanás, mas Satanás foi consultar Deus, e Deus disse: ele é bom, né? Servo fiel. E Jó não entende por que ele está passando por aquilo tudo. Ele está num campo de prova. A fé de Jó está sendo testada. Ok, meus irmãos, nós poderíamos mostrar muitas situações aqui em que não é fácil. Os primeiros dias que Paulo foi no culto, depois se converteu, foi provação pura, irmão. Depois que ele recuperou a visão, que ele vai para o encontro de oração, ele entra na casa onde estão orando, irmão. Os irmãos olhavam para ele, esse fariseu aqui no meio de nós. Os irmãos quase comiam ele com o olhar, lembrando da chicotada, do que ele fazia de mal para os outros. E ele tem que ficar lá quietinho, pianinho, sem se defender, sem dizer nada. Não vou dizer nada aqui. Eles têm razão de desconfiar de mim, de achar que nem eu convertido sou, porque semana passada eu estava batendo nele, surrando ele, corre. Mas vamos para cá. Vamos para isso aqui. Os irmãos sabem que aqui é uma aprovação grande, a maior, talvez, que ele tenha passado. Quando ele recebe Isaac como filho da promessa, e de repente Deus pede aquela criança em sacrifício. Pede aquela criança em sacrifício. E foi muito difícil para Abraão. Mas vamos aprender com Abraão, irmãos,
Como é que se enfrenta no dia a dia a provação? Quando Deus está te provando, irmãos. O texto diz que depois que Abraão recebe aquela palavra do Senhor, que ele tinha que ir até o monte, sacrificar o filho. Gênesis 22, versículo 3. Gênesis 22, versículo 3. Então diz: então Abraão se levantou cedo pela manhã, preparou o seu jumento, tomou consigo os servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. Você consegue imaginar como foi a noite de Abraão? Provavelmente Deus fala para Abraão à noite. E Deus está pegando Abraão e colocando no campo de prova. E o nível de prova é altíssimo. Não, aqui não é provinha de infantil, não. Aqui não é provinha de mamão com açúcar, não. Deus colocou, Abraão foi no nível mais alto. Isso aqui é para poucos. Mas Deus conhecia Abraão. Deus conhecia Abraão. Irmão, eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui. Se Deus nos prova e nós somos reprovados, a culpa não foi de Deus que provou. Porque quando Deus olhou para você, Ele considerava você à altura da prova. Ele considerava você à altura da prova. Porque Deus não vai provar você além do que você é capaz. Quando Deus desafia Satanás em relação a Jó, foi Deus que disse, conheceu. Quem puxou a conversa sobre Jó não foi Satanás, foi Deus. Conheceste o meu servo Jó? Pois é. E Deus agora está chamando Satanás, ele conhece meu servo Abraão? E o texto diz, irmão, que depois daquela noite, que eu imagino que não foi fácil. Eu não estou dizendo que provação, irmão, é rindo, é oba-oba, não. É batalha mesmo. No dia seguinte, Abraão estava de pé. A primeira coisa que esse texto nos ensina é que o crente passa pela prova de pé. Ele não amanheceu o dia prostrado, desesperado, chorando. Que sentiu o impacto, sentiu, porque é humano, é natural, sabe, irmão? Mas logo ele se refez, e o texto diz que de manhã cedo ele se levanta, chama o menino, chama o servo, prepara e vamos. É de pé, irmão. Quando você se levanta no meio da provação, você mostra atitude. Preste atenção, quando você está sendo provado, o céu está de olho em você e o inferno também. Deus está dizendo, meu filho vai ser aprovado. E o diabo está dizendo, ele vai ser reprovado. E no momento que você se coloca em pé, você mostra a atitude de quem está disposto a enfrentar a situação. Abraão não amanhece o dia seguinte depressivo, numa cama, não, ele está de pé. Quando você se coloca em pé, você está dizendo que não é aquela situação difícil que vai governar você, quem te governa é Deus. Quem está no controle desse negócio é Deus.
É Deus que está no controle da minha vida. Ah, pastor, eu estou passando por uma prova, eu tive uma decepção tão grande na minha vida. Pô, te coloca de pé na presença do Senhor. Te coloca de pé. Ah, eu estou passando por um problema financeiro enorme. Fica em pé na presença de Deus. É de pé que Deus vai te ajudar a encontrar a saída. Amém, irmão? É assim, irmão. E tem hora que nós não percebemos isso. Eu entrei no campo de prova, eu tenho de um lado do céu me apoiando e tem um inimigo torcendo. Não vai, ele não vai passar na prova. Irmão, Deus é Deus nosso até no momento da provação. Ele nos ajuda, Ele nos sustenta, Ele nos dá força. Onde Abraão conseguiu força para se levantar naquele dia? Eu sei que ele fugia até de olhar para Sara naquele momento ali. Vou dizer para essa mulher: eu vou matar essa mulher do coração. E Deus sabe. Por que Deus não chamou foi Sara? Deus sabe o nosso limite. Ah, por que eu? Porque Deus sabe o teu limite. Não, se fosse com Sara, talvez. Deus sabe o coração de mãe como é. Chamou Abraão, vamos para cá. Versículo 5, versículo 4. 22, versículo 4. No terceiro dia, oh, irmão, olha, não podia ser um monte mais perto, não. Porque a provação ela começou numa noite, virou a madrugada. Um primeiro dia, irmão, e a cabeça vai assim, ó. Vai assim. Ah, ele foi assoviando, não, irmão. Um turbilhão aqui dentro. Segundo dia, terceiro dia, Abraão olhou e viu o lugar longe. Como era um monte muito conhecido, e talvez ele tivesse uma planície, ao longe ele olha o monte. E ele vai ter que andar mais um tempo até chegar lá. Está passando pela prova? Prossiga para o alvo. Não recue. Não recue. Deus está ali com você, mas o inimigo também está, irmão. É impressionante, dia após dia, Abraão continuou a sua jornada. A prova não paralisou Abraão. Deus estabeleceu um alvo e ele permaneceu seguindo o alvo. Irmão, a primeira coisa que você pode olhar que você não está indo bem na prova, é quando na prova você começa a perder o alvo de vista. Nenhuma prova vem para nos paralisar. Deus estabelece um alvo, ele tem que ir até esse alvo. Não é para ficar em casa prostrado numa rede. Não é para chegar no meio do caminho, sentar, chorar e dizer: eu não aguento, eu não suporto mais essa vida, essa dificuldade. Não, é para continuar indo até o alvo, irmão. Ah, porque eu não vou para o culto hoje, porque eu estou passando. Não foi para isso que a aprovação veio. Está errado. É o primeiro sinal, a luzinha de que está errado. Não foi para paralisar. Não foi para você desistir do chamado.
Não foi para você abandonar o ministério que a prova veio. E aí o inimigo começa a abrir um sorriso, dizendo: eu acho que ele não vai aguentar. Isso aí vai parar. Vai desistir. Gente que está na prova, some da igreja, some do trabalho, se torna relapso com as responsabilidades. Irmão, tendo prova ou não tendo prova, se tu é mãe, tu continua sendo mãe. Se tu é pai, tu continua sendo pai. Essa semana eu não vou trabalhar não, é porque eu estou na prova. A prova vai ficar maior, porque tu vai ficar na prova desempregado. Não é para isso, irmão. A nossa missão, irmãos, ela é a mesma com prova ou sem prova. E Abraão continua lá, ele não está tratando mal os servos dele. Gente, porque está na prova, ele faz questão de mostrar para todo mundo: olha o que eu estou passando, e fica com a cara fechada, de mau humor, que não tem quem aguente, irmão. Azeda o ambiente em volta. Abraão está na prova, mas ele está enxergando muito bem, porque prova, irmão, que Deus manda não é para prejudicar a visão do crente. Ele continua tendo discernimento, ele continua tendo visão espiritual. O texto diz que Abraão olhou e viu de longe, ele está enxergando. Provação não vem para prejudicar a tua visão espiritual. Por isso, se você está na prova, você precisa prosseguir, você precisa marchar, você precisa avançar. Mas vamos lá, no versículo 5. Terceira coisa que chama atenção aqui, versículo 5. Disse aos seus servos. E aí aqui, irmão, está se aproximando: fiquem aqui como jumento, enquanto eu e o rapaz, o filho, vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Olha isso aqui. Os dois servos estão ali, que não estão sabendo de nada. Os servos, Abraão não compartilhou. Chega, está pertinho e diz: a partir de agora vocês vão ficar aqui, e eu vou continuar com Isaac. Levando a lenha para o holocausto, que ele vai subir o monte. E ele está dizendo: vamos até lá. Depois de adorarmos, irmãos, isso é que é consciência. Depois de adorarmos, voltarei. Voltarei? Como é que voltaremos se o menino vai ser sacrificado? Eita glória! Ele está mentindo. Ele está mentindo. Porque ninguém passa por prova mentindo. Nós voltaremos. Aleluia. Glória a Deus. Nós voltaremos. Irmão, a gente tem que passar pela prova mantendo a confiança em Deus. Mantendo a confiança em Deus. É impressionante como a prova não abalou a fé de Abraão. Nós voltaremos. Irmão, a provação não é inimiga da fé, ela é aliada. É aliada da fé. Porque a aprovação ela vem para fortalecer a fé. Amém? Glória a Deus. Mas preste atenção uma coisa aqui, nesse detalhe. Quando ele diz voltaremos, a provação ela não pode fazer com que você se esqueça da palavra. E eu acho que aqui a maior dificuldade do crente que está no meio da provação, ele esquecer de
tudo aquilo que ele já ouviu na palavra. Quando Abraão diz voltaremos, não é só uma questão de fé apenas, mas Abraão está lembrando da palavra, e a palavra de Deus não volta atrás, amém? Glória a Deus. Se Deus lançou a sua palavra, nós podemos nos firmar nela, confiar plenamente nela, porque Deus cumpre a sua palavra. E tem hora, irmão, que a gente esquece da palavra e fica com o coração apertado. Vou mostrar para os irmãos qual é a palavra que Abraão está lembrando. Uma das que Deus liberou bem antes, Gênesis 21, 12. Gênesis 21, 12. Quando teve aquela confusão com, aquela confusão com Ismael, que teve que botar para fora de casa. Deus, porém, lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da sua escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir. Está lá, Sara está dizendo para tirar a mulher de casa, né? E aí ele está vendo a Agar se arrumando as coisas e levando Ismael embora. E ele diz: porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. É por meio de Isaque que você vai ser pai de uma multidão. Deus não vai matar esse menino. Não vai matar esse menino. Eu posso até não estar entendendo o que está acontecendo aqui, mas Deus disse que a partir dele viria uma multidão. Aleluia. Eu seguro bem aqui. Pode acontecer o que aconteceu. Me agarro nessa palavra aqui. Eu vou subir nesse monte. Eu não sei o que vai acontecer lá, mas eu vou descer com o menino. Aleluia, glória a Deus. E ele está falando isso para os seus servos, irmãos. A provação mostrou onde é que estava aquela palavra que Deus lançou lá atrás. Está aqui. Irmão, toda palavra que Deus lança no teu coração, um dia você vai precisar dela. Por isso é que o salmista diz: eu escondi a tua palavra no meu coração, está aqui guardado, porque senão, irmão, eu vou duvidar, porque senão eu vou vacilar, porque senão eu vou desistir, sabe? Porque eu já esqueci do que Deus falou para mim lá atrás. Sabe? Mas a provação que o crente passa, irmão, ela é positiva na vida do crente, mas ela também vai abençoar quem está perto, porque ela é uma oportunidade para você ajudar outros a crescer no entendimento acerca de Deus. Abraão está testificando para aqueles dois servos o quanto ele confia em Deus. Nós vamos voltar. Por isso, irmão, está passando por uma prova, reúne tua família, leia a palavra, ore com eles. Está difícil, mas nós vamos passar tudo isso aqui. Nós vamos superar tudo isso aqui. Você está olhando o teu irmão passando por uma prova, chame ele: meu irmão, o que Deus vem fazendo na tua vida mostra que você é capaz de superar tudo isso. Te mantenha firme. Mantenha firme. Mas, irmãos, as provações que nós passamos na vida levam o mundo a olhar mais para Deus. Quando você passa por uma provação e é aprovado, tudo aquilo acontece
aconteceu no Monte Moriá. Aquele momento decisivo foi no monte, quando os dois servos ficaram na base do monte e ele sobe com o jovem lá. E ele foi ouvir ao Senhor até o último momento. Quando ele vai, pega a criança, amarra a criança, coloca a lenha e coloca no altar. E ele está decidido a sacrificar. Porque aquilo que vem de Deus, irmãos, só tem um destino na nossa vida. Um dia vai voltar para Deus, amém? Vai voltar para Deus. E se o Senhor pede, está aqui. Ele diz o texto que quando ele levantou o cutelo para sacrificar a criança, foi que o anjo bradou e disse: Abraão, não faça isso. A prova havia chegado ao fim. E Abraão estava aprovado. Aleluia. Aquele lugar se tornou tão marcante na história de Israel. O Monte Moriá se tornou tão marcante que ele se tornou um dos locais mais conhecidos de toda Israel por causa daquela experiência. 1000 anos depois, olha isso aqui, 1000 anos depois, quando Deus manda Salomão construir o templo será construído exatamente em cima do Monte Moriá. Aquele local testificava a fé de um homem, a sua obediência, a sua lealdade ao Senhor. E todas as vezes que os israelitas iam até o templo de Jerusalém, eles estavam lembrando que foi ali que Abraão deu um exemplo para que todos eles seguissem. Um exemplo de fé, um exemplo de perseverança, de obediência. Meus irmãos, a nossa oração hoje não é para que você não seja aprovado por Deus, porque essa oração não seria atendida. Mas a nossa oração é para que no tempo da aprovação você persevere fielmente ao Senhor e ao final seja aprovado, para que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Vamos ficar de pé. Nós vamos concluir orando. Ore por você, mas ore pelos seus irmãos. Nós não sabemos quantos dos que estão aqui, ou dos que estão em casa, ou estão em outros lugares, estão passando por provação. Mas nós clamamos a Deus que sejam aprovados, em nome de Jesus. Que se mantenham firmes. O barco vai balançar. Pode até entrar um pouco d'água, mas segura firme, que daqui a pouco a tempestade passa. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, esta palavra nessa noite, ela veio, Senhor, para mostrar que nós devemos continuar confiando, Deus. Não importa o que aconteça, seja provação, seja tentação, ao final nós queremos, ó Deus, estar firmes na tua presença. O inimigo sendo envergonhado, o Senhor sendo louvado e exaltado. Ó Deus, nessa noite, o Senhor está mostrando que a sua mão está firme segurando a nossa mão. Oh, aleluia. Que dia a dia nós andamos, Senhor, debaixo da tua graça, da tua proteção, da sua segurança. Que os males que porventura sobrevenham
contra nós, ó Deus. Firmes na tua presença, nós iremos suportar e superar cada um deles, Senhor, porque nada nem ninguém nos apartará de ti, nos afastará do teu caminho, do teu propósito, da tua missão, do alvo que o Senhor estabeleceu para nós. Muito obrigado por este ensino, por esta palavra que guardamos no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Um final de semana na paz de Cristo Jesus.